prazer enorme estar com vocês nesta noite em que vamos estudar a missão da doutrina espírita, o objetivo fundamental do espiritismo. Nós vamos utilizar na noite de hoje, para o nosso estudo, 2 livros. O Livro dos Espíritos e esse livro de psicografia de Francisco Cândido Xavier, de nome Roteiro. Roteiro foi ditado por Emmanuel em 1952. Vamos tirar uma lição desse livro, a lição número 30, para que nós possamos entender perfeitamente qual é a missão da doutrina espírita para a humanidade, qual é a missão do espiritismo para nós aqui na Terra. E, por conseguinte, entendendo a missão do espiritismo, vamos entender, como consequência, a missão do espírita, a nossa missão na vida. Iniciaremos com a pergunta 799 do Livro dos Espíritos. De que maneira pode o espiritismo contribuir para o progresso? Alguns dizem que isto seria pretensão. Quem é o espiritismo para contribuir com o progresso da humanidade? Aqueles que dizem isto não pararam para ler as obras e os princípios da doutrina espírita, os seus conselhos ao homem, para que ele possa se posicionar na sociedade de forma útil ao seu progresso pessoal e ao progresso da coletividade. Vamos ver, nessa pergunta 799, que a resposta é a seguinte: destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade, assim pode o espiritismo contribuir com o progresso da humanidade, destruindo o materialismo. E aí, então, ele faz com que os homens compreendam onde se encontram seus verdadeiros interesses. Então, vamos por parte. Materialismo. O que é o materialismo? O materialismo é aquela filosofia de vida que acredita que a alma é simplesmente o que dá ao homem a vida orgânica. Acabando a vida orgânica, parando o coração de bater, a circulação sanguínea também deixando de funcionar, entrando o corpo em decomposição, para o materialismo, a alma também se decompõe e desaparece. E exala, sumindo, deixando de existir. Então, diz aqui a pergunta 799 que o espiritismo pode contribuir com o progresso da humanidade destruindo esta filosofia. Mas destruir é uma palavra muito forte, não é? Parece algo agressivo. Então, nós podemos substituir o verbo destruir por mudar a visão do homem com relação ao conceito do que é a alma, para que ele possa compreender a grande finalidade da vida. E aí, então, a sociedade se basear não numa vida que se extingue com a morte, mas numa vida que continua por toda a eternidade. Nós precisamos compreender, pelo que diz essa resposta da pergunta 799, quais são os nossos verdadeiros interesses. Se nós estivermos vivendo segundo a filosofia materialista, que faz com que nós pensemos e analisemos os fatos da vida sempre pela ótica do imediato, do proveito imediato, daquilo que vai nos dar lucro, seja esse lucro material ou emocional, mas agora, se nós estivermos pensando só em aproveitar a vida a todo custo, os nossos interesses são diferentes daqueles que creem que tudo que eu faço hoje terá
uma consequência para o meu futuro. Para o futuro ainda na presente vida, até o final dela, e para o futuro após a morte do corpo. Então, nós começamos a perceber que as duas filosofias, o espiritismo e o materialismo, faz com que tenhamos interesses diferentes. E aí, disso decorre que as nossas escolhas passam a ser completamente diferentes. Se eu raciocino de forma materialista na vida, apesar de me dizer espiritualista, às vezes raciocino com a filosofia materialista dentro da minha lógica, quando, por exemplo, eu vou escolher uma profissão, eu não penso naquilo que satisfaz o meu íntimo, que me realiza, que eu tenho prazer de fazer. Eu penso naquilo que imediatamente me trará mais conforto material e mais lucro. Quando eu penso no futuro dos meus filhos, pela filosofia materialista, a primeira coisa que eu me preocupo é, oh meu Deus, eles vão se dar bem na vida? Ou seja, passarão dificuldades financeiras? Então, quando esses são os nossos primeiros sentimentos, os nossos primeiros pensamentos, os nossos primeiros raciocínios, nós estamos vivendo segundo a ótica materialista. E diz aqui a resposta da 799 que isto é uma chaga da sociedade. É preciso, então, substituir essa filosofia para que nós possamos ter interesse por coisas mais eternas. Por exemplo, se os nossos filhos escolheram viver segundo o que lhes satisfazem e o que lhes satisfaz na vida profissional, não é o que dá mais dinheiro, mas pelo prazer de estar servindo à comunidade, de estar satisfazendo os seus ideais íntimos e estar feliz com isso, e vive com o necessário e o suficiente, nós deveríamos estar realizados e não com aquela preocupação excessiva com o dia de amanhã. Aí nós estaremos demonstrando que os nossos interesses para com o futuro da nossa vida e o futuro daqueles que amamos está baseado na filosofia espírita ou numa filosofia espiritualista. Nós precisamos analisar, meus irmãos, com bastante cuidado para enxergarmos quais têm sido as nossas escolhas nesse sentido. Por quê? Porque nós vamos ver, na noite de hoje, que a missão da doutrina espírita é exatamente esta: promover a mudança interna da visão do homem para com a vida e fazer com que ele passe a focar no que é essencial. Continuemos com a resposta da 799. Diz assim os espíritos: deixando a vida futura de estar velada pela dúvida, o homem perceberá melhor que por meio do presente lhe é dado preparar o seu futuro. Então, meus amigos, é natural que ainda as nossas preocupações, ou as primeiras que vêm à nossa mente, seja com o sustento da nossa vida material, porque é o que fala mais forte, mais alto, mais real no nosso dia a dia. Mas nós precisamos começar a fazer o exercício de tirar de dentro de nós essa dúvida na vida futura. É preciso, através do estudo e da compreensão e do contato com o fenômeno espírita, e tirando todo o resto de dúvida que ainda exista lá no fundo do nosso coração, para que as nossas escolhas naturalmente possam ir mudando pela ótica da eternidade. Aí, então, estaremos no presente preparando o nosso futuro. Quando você deita a sua cabeça no travesseiro,
todas as noites para dormir, e lembra do que fez desde a hora que amanheceu até este momento do repouso noturno, você avalia o que foi mais importante naquele seu dia. Conselho de Santo Agostinho, no Evangelho segundo o Espiritismo. Façamos isso, porque este é o exercício de perceber assim. Se eu somente lembrar, hoje eu tomei café rapidamente, e aí eu tive que arrumar algo que estragou na cozinha, ou algo que estragou na minha casa. E aí eu tive que ligar para fulano, encontrei com ciclano. Olha, se eu lembro apenas das tarefas pela ótica do que ocorreu materialmente, e não me lembro assim, quando eu estava em casa e tive que tomar o café rapidamente, a minha esposa me perguntou sobre algo que eu não fiz ontem, e eu perdi a paciência com ela. Puxa, eu perdi uma oportunidade de me preocupar com o meu estado íntimo. Se eu faço essa reflexão, eu estou mudando a ótica da minha visão para o que é essencial. Eu apenas não lembrei que eu tive que tomar café rapidamente. Eu me lembrei que eu incomodei alguém com a minha impaciência, com a minha incompreensão. E isso está machucando a minha consciência. Se isso está machucando a minha consciência, nesse meu exame que Santo Agostinho aconselha, no final da noite, antes de dormir, é porque eu estou entrando no caminho da mudança para preparar o meu futuro para que amanhã, quando nova oportunidade surgir, de eu perder a paciência novamente, eu já possa ter internalizado dentro de mim o automatismo de reagir de uma forma diferente. Se eu estiver conseguindo fazer essas reflexões e essas mudanças no meu comportamento, ou preparando o meu futuro, pensando nessas mudanças, eu estou substituindo o materialismo pelo espiritualismo no dia a dia da minha vida real. Por isso, meus queridos irmãos, esta, segundo a pergunta 799, é a contribuição para o progresso da humanidade que a doutrina espírita pode fornecer. Fazer com que nós mudemos a nossa visão e os nossos verdadeiros interesses na vida. Este primeiro tópico termina aqui com a pergunta 799, dizendo assim: abolindo os prejuízos de seitas, castas, cores, ensina aos homens a grande solidariedade, que os há de unir como irmãos. Além de mudar a nossa visão para uma visão que pensa nas coisas essenciais, que vão ser valores para a nossa vida futura, a doutrina espírita contribui com o progresso, diminuindo ou acabando com os preconceitos de castas, cores, e no lugar do preconceito, a solidariedade. Então, meus amigos, não é pouca contribuição que a doutrina espírita pode dar para as nossas vidas e, por consequência, à humanidade, à nossa sociedade. Porque os preconceitos em nossa vida, os nossos preconceitos de castas, de cor, eles fazem com que o nosso orgulho, o nosso egoísmo, possa aparecer acima da virtude, do amor e da solidariedade. E isso entrava o nosso dia a dia, faz com que nós tenhamos comportamentos que trazem consequências negativas, consequências fluídicas, eletromagnéticas das reações dos outros sobre o nosso psiquismo, sobre a nossa harmonia íntima. Então é preciso mudar
o jeito de olhar o nosso semelhante, e essa é uma das maiores missões da doutrina espírita. Promover esta reforma íntima no cidadão, fazendo com que ele substitua os preconceitos por conceitos de solidariedade, de consideração, de igualdade, que somos todos espíritos, sem sexo. Não somos homens e mulheres, não somos crianças e adultos, não somos velhos e jovens, somos espíritos. Somos espíritos, cada um de nós, com um nível de amadurecimento moral. E é esse nível de amadurecimento moral que faz com que nós expressemos na nossa convivência diária de forma agradável ou desagradável. Esse nível de consciência moral que faz com que as pessoas gostem ou desgostem da nossa convivência. E, se nós estivermos carregados desses preconceitos, a nossa convivência será difícil, será agressiva, será exageradamente preconceituosa. Sigamos agora, meus queridos, para a pergunta 148 do Livro dos Espíritos. Porque nesta pergunta nós vamos completar essa ideia que na 799 nós vimos que a grande contribuição do Espiritismo, a sua grande missão, é destruir o materialismo. Então, nós vamos pegar dessa pergunta 148 do Livro dos Espíritos, apenas um trecho. O trecho em que ele realça sobre o materialismo, para que nós possamos entender mais profundamente o quanto nós precisamos mudar a nossa maneira, os nossos interesses, a nossa maneira de ser e os nossos interesses na nossa vida diária, para que eles se divinizem, os nossos interesses, para que os nossos valores sejam cada vez mais espiritualizados e menos materializados. É preciso lembrar, antes, porém, que interesses espiritualizados não quer dizer parar de viver com as coisas do mundo. Você não precisa deixar de ter o computador, o celular, o carro. Você não precisa deixar de ter e nem querer possuir nada. Você pode querer e possuir tudo que a Terra permite, mas é preciso dar às coisas que possui a utilidade que faça ao seu redor os seus dons do coração realçarem no uso dessas coisas. Eu não posso apenas possuir para exibir aos outros que tenho mais que o outro, ou que sou mais importante. Eu não posso ter vaidade e orgulho das posses materiais, mas tenho que ter essas posses para dar utilidade e finalidade à minha vida. Então vamos lá. Há mais esse item do Livro dos Espíritos que mostra claramente a missão da doutrina. Dizem que ninguém jamais voltou de lá de onde? Da morte, para nos dar informações. Dizem. É erro dizê-lo. E a missão do Espiritismo consiste precisamente em nos esclarecer acerca desse futuro, em fazer com que, até certo ponto, o toquemos com o dedo e o penetremos com o olhar, não mais pelo raciocínio somente, porém pelos fatos. Então veja só que agora, além da missão de nos reformar intimamente, para que a nossa visão deixe de ser materialista para ser espiritualizada ou espiritualista, é missão do Espiritismo dar os detalhes de como é possível existir essa vida futura, que é por esse motivo de não ter essa dúvida, de não ter essa certeza, de ainda ter alguma dúvida no íntimo, será que realmente vai ser como diz no livro Nosso Lar? Será que a vida realmente vai continuar? Para que nós não tenhamos essa dúvida, a doutrina espírita tem a missão, pelos seus livros, pela sua lógica
e pelo nosso esforço de estudar e entender, dar-nos o esclarecimento de que a vida após a morte não é um fruto do raciocínio de alguém, não é uma filosofia que alguém imaginou, mas uma realidade que aqueles que voltaram nos informaram. Por isso que ele diz, é um erro dizer que ninguém voltou. É preciso estudar os fenômenos espíritas, os livros sérios que os relatam de pessoas sérias, como, por exemplo, os livros de William Crookes, os livros de materialização de William Crookes, com a médium Kate King, para que você possa ver que um cientista se debruçou por 2 anos em cima de um fenômeno extraordinário, em que um espírito invisível aos nossos olhos passa a se tornar visível, palpável, tangível pelo fenômeno da materialização do ectoplasma que sai dos poros do médium, se acumulando ao seu lado como um grande floco de neve e que, de repente, vai tomando a forma humana e se materializa, conversa com William Crookes. William Crookes toma desse espírito de Florence Cook, posso estar enganando o nome da Kate King com Florence Cook, me falha a memória qual é médium, qual é o espírito, mas o cientista britânico William Crookes, responsável pela descoberta de mais de um elemento químico da tabela química da parte radioativa dos elementos, ele vê os espíritos por 2 anos, principalmente o espírito de Kate King, se materializando, se tornando como se fosse encarnado. Ele tomava a temperatura, via que a temperatura do corpo do espírito materializado era diferente da temperatura do médium, que estava deitado, inconsciente, dormindo, de onde todo o fluido ectoplasma saiu para materializar outra pessoa dentro da sua sala trancada a chaves, com todo o cuidado do método científico da observação. Então, meus queridos irmãos, não foi somente William Crookes que pesquisou que os espíritos voltaram para nos informar como é o mundo que, apesar de invisível, é constituído de átomos em uma nova dimensão. Que os corpos que os espíritos possuem após a morte são feitos dessa matéria, que diz o livro dos Espíritos ser matéria de quinta essência, matéria quintessenciada, que nada mais é que os nossos mesmos átomos que aqui temos no mundo material, mas numa dimensão tal que eles se mostram invisíveis aos nossos olhos, mas que nesta dimensão são tão reais quanto o nosso mundo material. Então, meus queridos amigos, a doutrina espírita tem esta missão de esclarecer que nós precisamos mudar a nossa visão materialista para espiritualista por conta de que o mundo invisível aos nossos olhos não é um mundo de fumaça e nem um mundo imaginário, é um mundo real que em poucas décadas daqui para frente será descoberto pela nova tecnologia ou pela moderna tecnologia do nosso mundo científico. Se aproxima a hora em que a ciência dará o checkmate com relação a essa dúvida de sobrevivermos ou não à morte do corpo físico. E assim, então, quando a ciência der esse checkmate, iniciaremos uma nova era para a humanidade. A era em que o espírito deixará de ser algo que alguém imaginou e pensou, mas algo patente, fora de dúvida, para todo o ser encarnado. Aí, então, tudo vai mudar. Como nós temos a história antes de Cristo e depois de Cristo, como nós temos a história recente antes da primeira Revolução Industrial e depois da primeira Revolução Industrial,
como nós temos a história recente antes da revolução da informática e depois da revolução da informática, nós vamos ter a era antes do Espírito ter sido descoberto e depois da descoberta do Espírito por toda a nossa ciência. Aí sim, o homem vai se preocupar diariamente com o que ele falou de manhã cedo, na hora do café, com a sua esposa, ou com seu esposo, ou com seu filho, se aquilo o magoou ou não, como sendo a coisa mais importante que ele fez naquele dia. Porque ele terá a certeza absoluta que somente este comportamento lhe proporcionará um futuro venturoso, de felicidade, de um estado de alma de felicidade permanente. Ele estará construindo no seu dia a dia, após essa crença na vida futura se tornar muito patente a todos, ele estará no seu dia a dia se preocupando como ele tem agido para com o seu semelhante. Não só nas suas tarefas materiais, mas na sua relação moral e emocional. Continua os Espíritos na 148. Graças às comunicações espíritas, não se trata mais de uma simples presunção, de uma probabilidade sobre a qual cada um conjeture à vontade, que os poetas embelezam com suas ficções ou cumulem de enganadoras imagens alegóricas. Graças às comunicações espíritas, a crença na vida futura não é mais uma probabilidade, é uma certeza. Só que esta certeza hoje, ela ainda é encontrada por poucos que se dedicam ao estudo da doutrina espírita. Por isso nós nos dedicamos à divulgação destes princípios, por saber, por sentir que eles nos consolam intimamente na nossa vida diária. Que eu, que você, consegue escolher para as nossas vidas o melhor, pensando nesse futuro espiritual e não apenas no futuro material. Então, meus amigos, vamos divulgar a doutrina espírita e fazer cumprir a sua missão até que a ciência venha e dê o seu checkmate para que ninguém mais duvide da realidade após a morte. Terminamos aqui, então, a nossa segunda parte da palestra de hoje. Iniciaremos a parte final com a lição do livro Roteiro de Emmanuel, dentro da mesma linha. A missão da doutrina espírita é reformar o homem através da crença na vida futura e de todas as consequências que essa crença traz na relação do encarnado com o desencarnado. Vejamos então, do capítulo 30, o título Renovação, do livro Roteiro. Diz assim: as revelações dos espíritos convidam naturalmente a ideias mais elevadas, ou mais elevados, a propósitos mais edificantes. Será? Deveria convidar-nos, como eu disse no início, a mudar os nossos verdadeiros valores, os nossos verdadeiros interesses, para interesses mais espiritualizados. Quais revelações nos convidam a mudar a nossa visão? As revelações de que a morte não nos transforma em santos, de que a morte não nos transforma em demônios, que nós continuamos a ser naturalmente as mesmas pessoas que aqui somos, que o que aprendemos não se perde com a morte do corpo. Por quê? Porque a sede da nossa memória, da nossa inteligência, dos nossos sentimentos não está no corpo, e sim nesse espírito que se desprende no momento da morte e leva consigo o seu corpo etéreo ou o seu perispírito, que tem as mesmas características do corpo material,
as mesmas divisões celulares e o mesmo mecanismo, só que numa dimensão invisível. Então, essas revelações deveriam naturalmente nos convidar a pensar melhor nas nossas escolhas. Fala assim, Emmanuel: para as inteligências realmente dispostas à renunciação da animalidade, são elas quem? Essas revelações sublimes, sublime incentivo à renovação interior, modificando a estrutura fluídica do ambiente mental que lhe é próprio. Por que é que eu trouxe essa lição? Difícil, né? Um português assim, muito bem elaborado. É Emmanuel. Né? Por que eu trouxe isso? Para justificar o porquê devemos nos dedicar diariamente a mudar os nossos ideais, ainda imediatistas da visão materialista para a visão espiritualista. Por quê? Porque a renunciação da animalidade, como diz aí em branco, modifica a estrutura fluídica do nosso ambiente mental. Meus queridos, estudar a doutrina espírita mostra-nos que nós somos os únicos responsáveis pelo ambiente mental que criamos em torno de nós. Nossa, o dia hoje foi terrível. Eu não tive um pingo de sossego. Ah, fulano falou isso, e aí foi tudo por água abaixo. No serviço, não sei quem fez uma coisa que eu não agradei, e foi tudo por água abaixo, a culpa do fulano, a culpa do ciclano. O nosso ambiente mental se modifica pela nossa renúncia à animalidade. A animalidade são os instintos de reagir às ações dos outros que nos agridem. Aquela reação de defesa que estamos acostumados a tomá-las desde o reino animal. Atacar como mecanismo de defesa. É preciso renunciar a esse instinto e renovar o nosso interior com essas revelações de que todas as nossas ações criam no nosso ambiente mental uma onda magnética de fluidos capaz de nos tranquilizar e tranquilizar os outros se soubermos manipular os nossos desejos, sentimentos e vibrações íntimas. Ah, mas eu não consigo. Quando eu vi, eu já falei. Quando eu vi, eu já estourei. Não consegue hoje. Mas essa é a missão dos espíritas, é por consequência a missão do espiritismo, fazer essa reforma íntima, esta mudança de valores e de comportamento no dia a dia. Emmanuel mostrando isto, que as revelações elevadas dos espíritos deveriam nos incentivar a renunciar à nossa animalidade, modificando o nosso ambiente mental. Continua. Os nossos verdadeiros interesses vão mudar se nós fizermos esse exercício. A humanidade atual, diz Emmanuel, em seu aspecto coletivo, considerada mentalmente, ainda é a floresta escura povoada de monstruosidades. Olha, Emmanuel pegou pesado conosco aqui. Ele está dizendo que o nosso ambiente mental é uma floresta escura, povoada de monstros. Meus amigos, é preciso mudar esse ambiente interno nosso. É preciso estar diante das pessoas que nos desafiam, que nos provocam, que nos agridem e ser capaz de sorrir. É difícil? É, mas essa é a meta. Porque não há como manter equilíbrio e felicidade interna se nós continuarmos dando vazão à animalidade instintiva que habita o nosso ser, que vem do reino animal. Então, vamos mudar essa floresta escura, vamos clarear e combater este
monstros que povoam a nossa mente. Quais são esses monstros? Ele vai falar daqui a pouco. Nos alicerces da civilização do espírito, ainda perseveram os grandes monstros do pensamento, constituídos por energias fluídicas, emanadas dos centros de inteligência que lhes oferecem origem. Quais são esses grandes monstros? Temos, assim, dominando ainda a formação sentimental do mundo, os mamutes da ignorância. Olha, ele chama a nossa ignorância, a nossa falta de conhecimento, de um monstro pré-histórico, um mamute da ignorância. É preciso, então, buscar no estudo, no aprimoramento, no entendimento, mudar os nossos conceitos, os nossos valores, os nossos interesses, de interesses materiais para interesses espiritualizados. Ele fala de outro monstro, os megatérios da usura. O que é usura? Usura é simplesmente pensar, raciocinar com o lucro que vamos ter. Tudo gira em torno do que eu vou ganhar. Se eu não ganhar, não me interessa. Esta é a visão de quem não percebe que o essencial é invisível aos olhos. Saint-Exupéry, do Pequeno Príncipe. Os igualodontes da vaidade. Meus amigos, a vaidade é algo capaz de trazer-nos grande transtorno. Porque quando nós temos vaidade do nosso conhecimento, ou das coisas que possuímos materialmente, quando nós passamos a esnobar que somos melhores, mais importantes, que merecemos mais consideração do que os outros, puxa, eu fui lá na repartição do fulano, ou na loja do ciclano, ele estava conversando com uma mulher, ele nem parou para ver que eu tinha chegado. Opa, está chegando um astro, está chegando o homem mais importante da Terra. Meus queridos, vamos diminuir essa nossa vaidade. Vamos compreender a situação do outro. Às vezes ele está num outro atendimento e nem percebeu que nós chegamos e nós já estamos culpando e reclamando de que as pessoas não nos consideram, porque sou eu que cheguei, eu sou o seu amigo, sou o seu conhecido. Nós somos exigentes demais, com base nessa vaidade e nesse nosso orgulho exagerado. Por isso, chama Emmanuel esse monstro do nosso ambiente mental de iguanodonte, um monstro pré-histórico, um monstro que nos acompanha das eras primitivas, onde o instinto era o que prevalecia. E nós estamos na era em que este instinto precisa ser domado. Ainda fala dos dinossauros da vingança, da barbárie, da inveja e da ira. Nós continuamos aqui afirmando que a missão da doutrina espírita é combater o materialismo, substituindo-o pelo espiritualismo. Mas não há outro caminho de combater o materialismo se nós não combatermos esses monstros que habitam o nosso íntimo, que habitam a nossa mente. Quando é que eu me disponho à vingança? Quando eu me sinto ofendido. Por que é que eu me sinto ofendido? Porque eu me considero melhor do que os outros. As pessoas não podem fazer mal a mim. Olha que absurdo. Quem faz mal a nós é que está cometendo o erro, é que está se endividando, é que está atraindo para si ambientes tenebrosos e não nós que estamos recebendo o mal. Vamos nos esquivar desse mal para que ele não nos machuque, mas não vamos reagir desejando o mesmo mal que este ou aquele nos desejou. Nesse processo de vingança é uma palavra forte? Mas nós provocamos e agimos de forma vingativa nas nossas relações psicológicas, afetivas.
sem muitas consequências físicas. Porque quando se pensa em vingança, pensa-se em morte, em dano físico, em crime. Não. Aquela vingança sutil que bota o outro numa situação de saia justa, de propósito. E no fundo a gente pensa assim, tá vendo? Você fez isso comigo, agora experimenta o que é passar vergonha na frente dos outros. E aquilo nos enche de prazer, porque nós provocamos no outro passar uma situação de vexame, de vergonha, num processo sutil de vingança. Monstros, dinossauros que existem dentro de nós, que precisam ser alijados da nossa mente. Continua Emmanuel dizendo: as energias mentais dos habitantes da Terra tecem o envoltório que os retém à superfície do globo. Está vendo? Todos esses monstros que estão dentro de nós tecem um envoltório fluídico, eletromagnético, que existe, que é real. Se nós tivéssemos visão de raio-x, nós poderíamos enxergar toda essa onda eletromagnética que nos envolve e que, se forem ondas mentais desses monstros que Emmanuel citou, da vingança, do orgulho, da vaidade, da cobiça, da usura, esses monstros tecem uma rede que nos prende ao globo terrestre. Não deixa que o nosso espírito se eleve para alçar as grandes vibrações de amor que emanam das altas paragens dos mundos celestiais. E a moradia dos homens ainda está mergulhada em fluidos ou em pensamentos vivos e semicondensados de estreiteza espiritual. É por isso que eu trouxe a lição do livro Roteiro, para que nós possamos ver na linguagem de Emmanuel, que é importante, que é premente, que é necessário, urgente, iniciarmos a reforma íntima para que a doutrina espírita cumpra a sua missão na Terra. Se eu terminar esse estudo, perder a paciência com os meus entes queridos, logo daqui a pouco, eu terei colocado por terra todo o meu esforço de internalizar novos valores para uma vida do mundo de regeneração. Olha, ele fala de estreiteza espiritual, de brutalidade, de angústia, de incompreensão, de rudeza, de preguiça, de má vontade, de egoísmo, de injustiça, de crueldade, de separação, de discórdia, de indiferença, de ódio, de sombra e de miséria. Nós poderíamos, queridos, para cada uma dessas palavras, tecer exemplos e mais exemplos de como nós ainda damos vazão a todos esses monstros que habitam o nosso ambiente mental, que é urgente de ser renovado. Continua Emmanuel dizendo: com a demonstração da sobrevivência da alma, porém, a consciência humana adquire domínio sobre as trevas do instinto, controlando a corrente dos desejos e dos impulsos, soerguendo as aspirações da criatura para níveis mais altos. Olha só. Ficou claro agora que não há outro caminho para substituir os nossos instintos que a não ser iniciar o exercício de controlar os nossos desejos e os nossos impulsos. Por quê? Porque a crença na sobrevivência da alma nos impõe essa tarefa. Porque senão, nós não estaremos no presente preparando o nosso futuro. O futuro de viver sem um corpo material. Nós não vamos precisar carregar peso, nós não vamos precisar mais nos locomover com tanta dificuldade, nós não vamos precisar mais de suar fisicamente para executar as tarefas do dia a dia, mas nós vamos precisar de expressar
as virtudes que tenhamos adquiridos aqui no presente, na vida após a morte. Porque senão, nós estaremos enredados numa rede de pensamentos que nos prenderão a todos esses monstros mentais que Emmanuel colocou. Aquele que ainda não se convenceu de que a vida não é apenas o que enxergamos aqui, está malhando em ferro frio, parado no tempo e no espaço. Quem acorda, e é o que nós precisamos fazer, acordar. Converte-se num ponto de luz, no cerro denso da humanidade, passando a produzir fluidos ou forças de regeneração e redenção, iluminando o plano mental da Terra para a conquista da vida cósmica no grande futuro. Vamos trazer isso, meus amigos, para a nossa vida. Não vamos pensar que a nossa missão é conquistar a vida cósmica e o futuro. Vamos conquistar a vida do nosso lar, do nosso ambiente, produzindo os fluidos de regeneração e de redenção, iluminando a nós e aqueles entezinhos queridos que estão no nosso lar, que estão no nosso trabalho, na nossa casa, na nossa vizinhança, na nossa cidade. Porque esses entes queridos, apesar de queridos como nós, têm dificuldades enormes de expressar as suas virtudes, de combater esses instintos monstruosos que acabamos de relatar. Então, acordemos e passemos a toda noite, como disse Santo Agostinho e eu falei no início, a fazer o nosso balanço diário. O que eu hoje fiz que iluminou o meu plano mental. Procura, passa a relembrar a hora que você desceu o elevador da sua casa, ou abriu do seu prédio, ou a porta da sua casa e foi até a calçada, e foi até o armazém, ou foi até o supermercado. Com quem você se encontrou? O que ele falou? Você ouviu simplesmente o que ele estava falando sem prestar atenção? Ou você internalizou o que ele está falando e ele percebeu que você considerou a sua fala? Ou seja, quando nós ponderamos sobre aquilo que as pessoas nos falam, elas sentem que nós estamos dando importância ao que eles estão falando. Quando nós não damos importância, a gente responde assim, é isso mesmo, mas não ouviu nada, não deu a mínima importância para o que a pessoa está dizendo. Nós precisamos passar a iluminar as nossas vidas com atitudes simples assim, de quando dermos bom dia, olharmos dentro dos olhos e desejarmos bom dia. Bom dia, fulano. Está tudo bem? E espera a resposta. E ouve a resposta. Vamos controlar essa ansiedade. Como diz a minha esposa, você é ligado no 220. Calma, baixa um pouco a bola. Observa mais o que está ao seu redor. E é disso que nós precisamos para produzir fluidos de regeneração, de redenção, de compreensão e de iluminação mental. Essa a grande missão do espírita na Terra. Estudar para compreender todos os mecanismos do mundo espiritual, da sua relação conosco, entendendo os mecanismos da mediunidade, entendendo os mecanismos da reencarnação, entendendo a lei de causa e efeito, mas para transformar o nosso jeito de viver no dia a dia. Senão, será conhecimento em vão. Conhecimento enciclopédico de quem decorou todas as leis espíritas, mas não sente e não pensa segundo essas leis, e muito menos não age segundo essas leis eternas, que pede que nós façamos aos outros
o que gostaríamos que os outros nos fizessem, em toda e qualquer circunstância. Emmanuel termina assim: em verdade, pois, nobre é a missão do Espiritismo, descortinando a grandeza da universalidade divina à acanhada visão terrestre, visão materialista, visão terrestre. No entanto, muito maior e muito mais sublime é a missão do nosso ideal, santificante com Jesus, para o engrandecimento da própria Terra, a fim de que o planeta se divinize para o reino do amor universal. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine e esteja conosco nessa noite de hoje, em toda a semana, para que nós possamos cumprir a nossa missão, que nada mais é do que nos transformarmos para pessoas e homens de bem. Jesus nos abençoe.